Fala aí, galera do YouTube, beleza? Vamos começar então mais uma videoaula de Química. E o tema da aula de hoje é tabela periódica. A gente vai aprender como os elementos estão localizados na tabela periódica, estão dispostos de acordo com as suas propriedades, de acordo com a sua configuração eletrônica. E eu vou trabalhar também algumas propriedades periódicas. Hoje a gente vai conhecer algumas propriedades periódicas, beleza? Espero que vocês gostem. Muito bem, gente. Então, vamos começar aí explicando o que são períodos e as famílias ou grupos. Tá? Quem são os períodos e quem são as famílias da tabela periódica. Períodos são as linhas, né, dessa tabela. A gente observa que a tabela periódica tem 7 períodos ou 7 linhas. Beleza? E a tabela possui 18 famílias, numeradas de 1 a 18. Ok? De 1 a 18. Havia uma antiga classificação que representava essas famílias maiores como famílias do grupo A e essas famílias menores aí do meio como famílias do grupo B. Mas hoje essa classificação está sendo abandonada aos poucos. E aqui no meio a gente observa que tem um espacinho com um asterisco e um outro espaço com 2 asteriscos. Esses 2 espaços aí vão corresponder a essas 2 linhas que estão destacadas aí embaixo, que correspondem aos lantanídeos e actinídeos, respectivamente. Cada grupo ou família tem um nome específico, tá? Tem uma classificação específica. O grupo 1 é dos metais alcalinos, grupo 2 metais alcalino-terrosos. Do grupo 3 até o grupo 12, todos esses grupos recebem o nome de metais de transição, sendo que esses 2 espaços aí dos asteriscos recebem o nome de metais de transição interna. Os grupos 13, 14 e 15 recebem os nomes dos primeiros elementos que aparecem em cada coluna: família do boro, família do carbono e família do nitrogênio. O grupo 16 é dos calcogênios, 17 halogênios e o grupo 18 é o grupo dos gases nobres, ok? Então cada um tem um nome específico, beleza, galera? E eu não sei se vocês perceberam, aí nessa tabela tem uma divisãozinha parecendo uma escada que começa logo abaixo do boro, né? Essa escadinha aí, ela delimita a localização dos metais e dos ametais. Como a gente já sabe, tá? Os metais são aqueles elementos que doam elétrons, tá? Tendem a doar elétrons. E os ametais são aqueles elementos que tendem a receber elétrons. E essa escadinha aí, ela serve para delimitar a localização desses elementos, beleza? E essa última coluna separada, o que ela marca? Ela marca a localização daqueles elementos conhecidos como gases nobres. Então, os metais doam elétrons, os ametais tendem a receber elétrons nas ligações, e os gases nobres, como o nome sugere, eles são os elementos estáveis, são os únicos elementos quimicamente estáveis na tabela periódica, beleza? Qual é a relação, então, entre os períodos, as famílias e a configuração eletrônica dos elementos? Os períodos, eles agrupam todos os elementos que possuem o mesmo número de camadas na eletrosfera. E as famílias agrupam os elementos de acordo com o subnível mais energético. Então, todos os elementos da mesma família terminam com o mesmo subnível mais energético. Ok? Então, todos aqueles elementos que estão no mesmo período, ou seja, no período 1, por exemplo, tem uma camada só na eletrosfera. Os elementos do período 2 têm 2 camadas. No período 3, todos os elementos do período 3 têm 3 camadas. E por aí vai. Tá, gente? Então, professor, todos os elementos do período 7 têm 7 camadas na eletrosfera? Sim. Beleza? Agora, quanto às famílias, como é que está aí a relação entre as famílias, essas 18 famílias aí, e os subníveis? Olha, na família 1, todos os elementos da família 1 terminam com subnível S, né, com um elétron no subnível S. E na família 2 termina com 2 elétrons no subnível S. Então, essas 2 primeiras famílias terminam com o subnível S como subnível mais energético. E essas 6 famílias aí do canto, a 13 até a 18, terminam em P, com o subnível mais energético, subnível P. E a família 13 termina em P1, família 14 P2 e por aí vai. Família 18 termina com 6 elétrons no subnível P.
todas essas famílias que eu estou pintando aí, ok? Todos esses elementos vão terminar com o subnível P como subnível mais energético. De P1, né, na família 13, P2, família 14, família 15, P3 e por aí vai. Lá na família 18, os gases nobres, todos eles terminam em P6, com exceção desse cara aí. Na família 18, o único elemento que não tem que não termina em P6 é o hélio. Por quê? Porque ele tem número atômico 2. Quando a gente faz a distribuição eletrônica, ele vai ficar com 1s2, portanto, ele é diferente do resto. Mas por que ele está aí então, professor? Se era para ele estar ali do ladinho ali daquele elemento na família 2. Porque é o seguinte, a única camada que ele tem é a camada K. E a camada K comporta no máximo 2 elétrons. E ela já está, né, preenchida. E ele está estável assim. Por isso, né, que apesar dele ter só 2 elétrons, ele já está estável. Aí no meio, todos os elementos que estão aí no meio, eles terminam em D. Tá? D1, D2, D3 até D10. Esses elementos de transição aí, tá, vão terminar em D. Professor, e esses dois espaços aí embaixo, o que acontece com eles? Vão terminar em D também? Observa que aí embaixo tu tens 15 colunas, certo? A última coluna vai terminar em D1, do jeitinho que a gente viu ali em cima para a família 3. Tá? Então, da família 3 até a família 12, todos esses elementos vão terminar em D, de D1 até D10. Professor, e o que acontece então com essas outras 14 colunas aí embaixo, né, desse grupo que está com asteriscos? Esses elementos aí vão terminar em F. Esses 14 elementos vão terminar em F. Então está aí a relação entre o subnível mais energético, tá, e as famílias, e entre as camadas eletrônicas e os períodos, beleza? Não esqueçam disso, moçada. Então vamos ver aí alguns exemplos para ilustrar o que a gente acabou de ver. A gente observa aí o carbono, o silício e o germânio. Todos estão presentes na mesma família, família 14 da tabela periódica. Só que o elemento carbono está no segundo período, indicando, portanto, que ele tem 2 camadas na eletrosfera. O elemento silício está no terceiro período, então ele tem 3 camadas. O elemento germânio tem 4 camadas porque ele está no quarto período, tá vendo? E aí para os mesmos elementos, como eles estão na família 14, certo? E como a gente viu ali no esquema, todos eles terminarão então em P2, né, como subnível mais energético. E aí a gente observa que o carbono termina em 2P2, o silício em 3P2, o germânio em 4P2 e o estânio em 5P2, ok? E aí vamos dar uma olhada agora na tabela já com as informações completas. A família 1 é a família dos metais alcalinos, a família 2 metais alcalino-terrosos. A gente tem que destacar aí o hidrogênio, porque o hidrogênio ele não é classificado como metal alcalino, ok? Apesar de estar na família 1. Os elementos aí no meio são os metais de transição, como eu já havia falado, né, da família 3 até a família 12. Você percebe aí pela coloração da tabela. Lembra daquela escadinha que delimita os metais e os ametais. Lembrando o seguinte, que a família 1, família 2 e da família 13 até a família 18, essas famílias maiores, são chamadas de elementos representativos. Beleza? Da família 3 até a família 12, a gente dá o nome de elementos ou metais de transição. Vamos falar um pouco agora sobre as propriedades periódicas. A gente sabe aí que tem algumas propriedades periódicas, né? Tem 8 propriedades bem conhecidas e bem caracterizadas já. Só que eu vou frisar aqui em 4 propriedades: o raio atômico, a energia de ionização, a afinidade eletrônica e a eletronegatividade, certo? Essas serão as mais relevantes no nosso estudo hoje. O raio atômico é a distância entre o núcleo, certo, do átomo e a última camada da eletrosfera, a camada de valência. Se a gente for comparar com a matemática, o raio é o centro, é a distância entre o centro e a borda da circunferência, ou a metade do diâmetro.
E se a gente considerar o formato do átomo como de uma circunferência, um formato circular, a gente pode usar isso como comparação. É a distância do núcleo até a camada de valência. E como é que o raio atômico varia dentro da tabela periódica? Ora, dentro da tabela periódica, a gente sabe que os períodos eles representam as camadas. Então, no primeiro período, tem os elementos que têm só uma camada na eletrosfera. Lá no sétimo período, os elementos têm 7 camadas. Portanto, obviamente, que o raio atômico vai mudar, né, vai aumentar à medida que aumenta o número de camadas. Ok? Então, aumenta de cima para baixo, dentro de uma família. E dentro de um período, como é que ele vai aumentar? Observe aí o hidrogênio e o hélio. Ambos estão no primeiro período, portanto, tem uma camada só na eletrosfera. O hidrogênio tem um S1, tem um elétron no subnível S, e o hélio tem 2 elétrons. Só que o hélio tem mais elétrons do que o hidrogênio. O que isso vai provocar, né, no átomo? Quanto mais elétrons dentro do subnível, maior vai ser a força de atração desses elétrons pelo núcleo. Logo, o núcleo, né, vai atrair mais os elétrons e vai puxar mais os elétrons para ele. Aumenta a atração pelo núcleo. Por isso é que o raio atômico vai diminuir. Aumenta a quantidade de elétrons no subnível, aumenta a atração pelo núcleo e diminui o raio atômico. Mas isso não vale para os íons, galera. Para os íons isso não vale. Se um elemento, por exemplo, perde um elétron, ele vai ficar menor, o raio atômico dele. E se ele ganha um elétron, o raio atômico dele aumenta, ok? Quanto à energia de ionização, energia de ionização é a energia necessária para retirar um elétron do átomo. Então, é a energia envolvida na retirada do elétron do átomo. E quanto menor o raio, mais difícil vai ser de retirar esse elétron. Portanto, maior vai ser a energia de ionização. Então, a gente observa, portanto, que a energia de ionização é inversamente proporcional ao raio. Ela aumenta, então, de baixo para cima e da esquerda para a direita na tabela periódica, ao contrário do raio. Então, quem vai ter, né, a maior energia de ionização? O elemento menor. Já a afinidade eletrônica é a energia liberada, né, quando um elétron é adicionado a um átomo. E vale a mesma regra, né? Quanto menor o raio atômico, maior vai ser a afinidade eletrônica. Portanto, certo? A afinidade eletrônica é inversamente proporcional ao raio, assim como a energia de ionização. Então, a energia aí envolvida, né, liberada pelo elétron quando ele entra no átomo, ok? Então aí você vê o esquema de como varia a afinidade eletrônica dentro da tabela periódica, com exceção dos gases nobres, beleza? A gente vê então que a afinidade eletrônica ela varia da esquerda para a direita e de baixo para cima, com exceção dos gases nobres, tá? E assim como a energia de ionização, ela varia de forma inversamente proporcional ao raio, ok? E a eletronegatividade, que é a propriedade mais relevante no nosso estudo. É a capacidade que o átomo tem de atrair um elétron para ele, que também varia de forma inversamente proporcional ao raio. Logo, quanto menor o raio, maior é a eletronegatividade. Tá? Ele aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. E esse esquema que vocês estão vendo aí embaixo, com flúor, oxigênio e nitrogênio, representa uma ordem decrescente de eletronegatividade dos elementos mais comumente cobrados em provas, em testes, ok? Então você pode gravar, né, esse esquema da seguinte forma: fui ontem no clube da Brahma, ingeri 6 cervejas por hora. Tá? O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela e o hidrogênio é o elemento menos eletronegativo desse esquema aí, ok? Então observe aí, galera, esses dois elementos. Quem é que vai ter a maior eletronegatividade? O elemento com menor raio. No caso, o carbono é mais eletronegativo que o germânio.